É muito bom, pessoal, chegar num fim de domingo, no fim de uma semana, praticamente início de outra, e perceber que seu país ainda tem jeito, seu país ainda tem chance. E o que a gente viu hoje na Paulista não foi nada além e nada aquém disso. A gente viu pessoas honestas, simples, cidadãos comuns que estão cansados de todo esse aparelhamento, desse autoritarismo, desse grande sistema que se criou, que se reformulou para poder impedir que a vontade do povo seja realizada. É basicamente isso que eles fazem hoje em dia, se vocês forem prestar atenção. Se a gente for analisar, é basicamente isso que eles fazem hoje em dia. Desde que o PT foi obrigado a responder pelos seus crimes, e o grande líder do PT foi para a cadeia, e naturalmente um novo líder, uma pessoa qualificada e que representava verdadeiramente a nação, coisa que o Lula nunca fez, precisou surgir. E surgiu na forma do presidente Bolsonaro. Só que o presidente Bolsonaro era muito fiel ao que a nação e o povo do Brasil pensava e queria, pelo menos em sua maioria. Então, o sistema precisou se readequar. Falou, opa, mas aí já é muita vontade da população sendo feita. Vamos dar um jeito aqui, vamos articular, vamos tirar aquele cara da cadeia, vamos colocar ele de novo na presidência, que eu acho que é o melhor que a gente faz. Ainda que a gente não goste dele, a verdade é que a gente não pode ter o povo dando as ordens. E foi justamente por isso que o Bolsonaro, durante todo o seu governo, foi tão impedido de governar. Mas agora está mostrando a que veio. Agora, essa perseguição feita contra ele, contra seus apoiadores e contra a vontade do povo brasileiro, está tendo suas consequências para esse pessoal. Vamos passar aqui, quero mostrar para todos vocês como foi essa manifestação de hoje, do dia 6 de abril, na Paulista, e o que ela reflete para os próximos meses para nós. Como eu disse, a gente está numa sequência de acontecimentos que vão redefinir o futuro do Brasil. Tá? Aqui, obviamente, a imprensa já começou a falar, né? A USP, aquele pessoal que eu acredito que não sabe fazer conta, morro de medo de mandar alguém da USP na distribuidora para mim para comprar uma Coca, porque provavelmente eles vão voltar com o troco errado, né? Coca custa 5, eles vão lá, paga 10 e chega aqui e fala para mim que custou 7. Enfim, o pessoal não sabe fazer conta, mas a USP falou que tinham 44 mil pessoas na Paulista. É incrível. Quando é parada gay, essas coisas, coloca esse mesmo tanto de gente aqui, ou menos, eles falam que tem 1 milhão, tá? Eu acredito que não deu 1 milhão, mas com certeza tem muito mais que 100 mil pessoas aqui, né? A gente vê pela essa imagem aérea do drone. Aqui o pessoal nosso, né, claro, em peso, a gente vê aqui o André Fernandes, o Nicolas, o Lucas Pavanato, parceiros de batalha, Tarcísio, para um governador do porte de São Paulo, e um cara que, convenhamos, sempre esteve ao lado do Bolsonaro. Tem uns governadores que a gente sabe que são oportunistas. Tem outros que estão realmente se descobrindo de direita, mas tem outros que a gente sabe que são oportunistas, mudam conforme o vento. Se precisar, estão do lado do PT, se precisar, estão do lado da direita. Mas o Tarcísio sempre esteve do lado do Bolsonaro, principalmente desde que começou a participar do governo Bolsonaro, e fez um discurso muito bonito ali, um discurso que falou pro público. Aqui a gente viu, né, a movimentação, né, das pessoas. Acredito que essa aqui seja a própria Fernanda na foto, né? Ó, ainda tava aqui, não sabia que você me seguia, minha querida. Ó. Segui você de volta aqui ao vivo. E parabéns pela coragem, pela disposição. Eu acho que o batom foi o grande simbolismo, né, o grande símbolo de indignação dessa manifestação, mostrando de uma vez por todas que a gente sabe muito bem o que eles estão fazendo. Com esse autoritarismo, né, falando que a democracia brasileira, a república brasileira, os poderes brasileiros estavam extremamente ameaçados por pessoas com um batom, né, e numa manifestação onde tinha até um cara vendendo pipoca, e aliás foi condenado, pelo que fiquei sabendo, o pipoqueiro foi condenado. Aqui a gente vê os governadores, né, que dedicaram muito apoio ao presidente Bolsonaro. A gente sabe que nem todos estão alinhados com o presidente Bolsonaro, né, deixar aqui meu parabéns ao Zema, ao Ratinho Júnior, e ao Tarcísio, que eu já falei, e a gente sabe que realmente tem pessoas oportunistas enfiadas ali no meio. Nosso parceiro e irmão Gustavo Gayer estava lá também, fazendo sua participação, né? Aqui uma das imagens mais bonitas da manifestação, pessoal, a imprensa fez questão de divulgar, né, uma rusga que teria entre a Michelle e o Carlos. É normal, né? São assim, digamos, a mãe do Carlos é uma, né? A Michelle é outra pessoa, é outra esposa, então pode ser que aconteça uma rusguinha de família, mas a gente vê que coisa bonita eles se unindo nessa situação, eles se unindo aqui
pelo bem do Brasil, deixando qualquer briga pessoal de lado, qualquer desentendimento pessoal de lado. E eu tenho certeza que eles vão resolver, inclusive, os desentendimentos pessoais. Carlos é uma pessoa que a gente admira bastante, a direita gosta bastante dele. Pessoa que foi extremamente maltratada. A Michelle também, né? Muito xingada. Os dois foram muito atacados pela esquerda, pelo sistema esquerdista de moer reputações que existe, inclusive, na imprensa, né? Aqui o Van Hatten e o Nicolas também é um cara que eu gostei muito de ver lá também, né? O Douglas Garcia, que é um cara que luta pela direita aí há muito tempo. Infelizmente, acho que ele não conseguiu se eleger agora para vereador, mas é um cara que merece todo o apoio nosso, com certeza todo o apoio do presidente Bolsonaro. Até o Moro foi lá, né? Até o Moro que há pouco tempo atrás dizia que justificava, né, os inquéritos de perseguição. Agora ele já percebeu o exagero que está acontecendo aqui no Brasil. Vamos lá, quero mostrar outras coisas interessantes aqui pra você, pessoal. Aqui, a tomada que mostra o tanto de pessoas que tinham ali no dia, que tinham hoje, né? E mais uma vez a USP falando, né? 44 mil, aí veio a Folha de São Paulo, colocou 55 mil. Ou seja, nem mesmo ali entre o sisteminha deles, eles conseguem chegar a um acordo, né? É realmente muito engraçado, mas vamos lá. Aqui, o que eu sempre falo pra vocês, né, a repercussão que está acontecendo em nível internacional. O Mário Naufal é um dos mais respeitados jornalistas hoje, internacionais, e ele falando aqui a respeito do que se deu na manifestação de hoje. Aqui publicou mais cedo, e depois falou também a respeito do número de pessoas que estavam na manifestação, né? Então aqui, ó, apoiadores de Bolsonaro inundam as ruas do Brasil exigindo anistia. Centenas de apoiadores de Bolsonaro, né? Milhares, perdão, de apoiadores de Bolsonaro inundaram as ruas da Avenida Paulista hoje para pedir anistia para os envolvidos no ato do 8 de janeiro, utilizando a camiseta verde e amarela, que já é a assinatura da direita. Eles se manifestaram para absolver os manifestantes que invadiram os prédios, né? A gente nunca negou isso, que teve invasão, que teve depredação. O que a gente fica indignado é as pessoas receberem 14 anos, quando a esquerda já quebrou aqueles prédios ali muito mais vezes, com muito mais gravidade, né? Aqui, fazendo uma lembrança do que foi o 6 de janeiro americano, ele traçando esse paralelo que foi o 8 de janeiro aqui no Brasil, né? Vamos ver o que mais que ele falou aqui. Aqui basicamente foi a mesma coisa, né? Falando da questão da anistia e de como o Barroso, né, que é uma matéria que ele tinha feita falando do Barroso, que o Barroso acreditava que precisava ser feita a condenação do Bolsonaro, o julgamento do Bolsonaro, mas a gente sabe que pela movimentação e pelas falas deles ali, né, o próprio Barroso falando que perdeu o Mané e derrotou o bolsonarismo, é que eles querem condenar o Bolsonaro antes de 26. Aqui, extremamente interessante essa fala também, do Nicolas, né? E deixa eu chegar até acelerar um pouquinho aqui pra gente assistir, porque a fala do Nicolas foi uma das mais interessantes, mais corajosas ali de toda a situação. Vamos lá. Covarde e ditador de toga, fecha aspas, a gente vai acompanhar agora. O federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, que chamou o ministro Alexandre de Moraes, do STF, de, abre aspas, covarde e ditador de toga, fecha aspas, a gente vai acompanhar agora. Ditadores de toga, principalmente como Alexandre de Moraes, se utilizou do dia 8 para nos amedrontar, se lascou. Olha a gente aqui, essa é a resposta para você, seu covarde. E digo mais, fizeram de tudo para poder massacrar a maior liderança política desse país, que é Bolsonaro. Digo novamente, se lascou! Nicolas Ferreira também chamou o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, que é presidente da Suprema Corte, de, abre aspas, debochado, fecha aspas. Ele faz referência à frase que foi pichada na estátua da Justiça na Praça dos Três Poderes, em Brasília, durante os atos do dia 8 de janeiro. Vamos acompanhar. Para o debochado do ministro Barroso, que falou perder o Mané, primeiro, isso é uma fala de bandido quando vai roubar alguém. O que você está querendo dizer com isso, Barroso? Que as eleições de 2022 nós fomos assaltados? É isso que você quer dizer? Porque se for isso, fique em paz. Daqui a 1 ano e meio tem eleições de novo. Sem dúvida, a fala do Barroso foi muito desagradável, né? Esse perder o Mané dele foi muito desagradável e
o Nicolas tá 100% correto, né? A gente escuta isso, é de bandido. Quem já teve o desprazer de ser assaltado, provavelmente escutou um perdeu o mané logo antes de seus pertences serem levados, né? E se não tiverem levado a vida da pessoa. Outra manifestação muito importante, muito contundente, foi a do Silas Malafaia em defesa do general Braga Neto. Vamos escutar. Braga Neto! Sabe que ele está preso? Porque Alexandre de Moraes diz que ele estava tentando obstruir o processo. Um general condecorado no exterior, com ficha limpa. Ah, eu não vou me calar aqui não. Cadê esses generais de 4 estrelas do alto comando do exército? Cambada de frouxo, cambada de covardes, cambada de omissos. Vocês não honram a farda que vestem. Não é para dar golpe não, é para marcar posição. Escute isso, povo brasileiro. O ministro da defesa de Lula. Essa é uma parte que, assim, eu sei que o Malafaia foi muito atacado nas eleições municipais do ano passado e ele não arredou o pé, né? Goste ou não goste dele, eu sei que tem muita gente que não gosta dele, mas ele não arredou o pé, ele manteve sua posição firme e no final ficou comprovado que ele estava certo, viu, gente? Tava certo em boa parte das coisas que tava falando, ninguém tá certo em tudo, mas tava certo em boa parte das coisas. E podem reclamar, podem falar o que quiser dele, podem atacar ele da forma que vocês quiserem, mas na verdade, na hora que chega pra organizar um evento e pra falar a verdade naquele carro, aí são poucos, né? São poucos que às vezes a gente idolatra durante um certo tempo, mas esse pessoal some. Agora, tem vários que não utilizam, tem vários que se dizem da direita, que tem um holofote, que tem uma possibilidade de falar, governadores inclusive, e não falam nada, né? Ficam falando que são de direita pra cima e pra baixo, que são não sei o que da segurança pública, mas na hora de perguntar, vocês acham que a gente tem um ditador do judiciário? Não, não acho não, tá tudo certo. Ué, então tá indo aí pedir anistia pra quê? E então, é muito fácil atacar o Malafaia, mas na hora de prejudicar a própria vida, na hora de enfrentar um sistema que a gente sabe que é extremamente inconsequente e cruel com inocentes, quem vai é ele, né? Quem vai é esse cara aqui. Claro, tô falando, obviamente, junto dos pessoais da direita que a gente sabe também, Nicolas. O pessoal da direita que a gente sabe também, né? Nicolas, o Geyer, o próprio Bolsonaro, né? O Eduardo, todo mundo, né? A minha crítica aqui vai para esses governadores aí que só querem surfar na onda do Bolsonaro. Então, meus amigos, a gente viu que foi realmente uma manifestação muito contundente, muito produtiva, na minha opinião. Mostrou que a direita continua unida, a direita está mais unida do que nunca, e principalmente deu um recado para pessoas como o Hugo Mota que acham que vão levar a gente na conversa. Você se comprometeu com a anistia. A anistia, eu costumo sempre falar aqui, ela não vem para fazer com que pessoas sejam isentas de seus crimes. Ela vem justamente para para parar de produzir injustiça, para voltar a ter um mínimo de justiça no Brasil. Então ela vem para corrigir uma injustiça, não para inocentar ninguém, até porque essas pessoas já são inocentes. Ah, mas elas cometeram tal crime. Lógico, se você está pedindo anistia é porque as pessoas estão sendo acusadas falsamente de algum crime, né? Algumas, no caso, por exemplo, quando foi a esquerda, né, que a esquerda pediu anistia lá para sequestradores, terroristas, ladrões de bancos, guerrilheiros, homicidas, terroristas, todo mundo, aqueles lá realmente tinham cometido crimes verdadeiros e receberam anistia. Mas agora são pessoas que foram julgadas por crimes imaginários, ainda que constem na lei, são crimes imaginários, colocando essas pessoas lá dentro para responder por crimes, colocando todos para responder por crimes que ninguém cometeu. Mas fico feliz do que a gente conseguiu ver hoje e mostra a repercussão internacional e a repercussão aqui dentro do Brasil, principalmente com eles tendo que disfarçar e agora falar que deu pouca gente, né? Ou então falar que já soltaram essas pesquisas mandrakes aí falando que a maioria dos brasileiros é contra a anistia, é porque eles não conseguem mais esconder o tamanho da manifestação e da indignação nas ruas. Então agora tem que passar para a segunda etapa, que é a imprensa entrar em ação para tentar desmentir, para tentar fazer você acreditar que você não está vendo o que você está vendo. Mas essa é toda a essência da esquerda. Tentar nos fazer negar a realidade e viver no mundo de fantasia maluca que eles vivem. Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.